Capítulo 51. Jules, a noiva. Meu marido pelo visto desapareceu. Alguém viu Will? Pergunto aos convidados. Eles dão de ombros, balançam as cabeças. Sinto como se tivesse perdido qualquer controle que pudesse ter sobre eles. Aparentemente, eles esqueceram que estão aqui por minha causa. Mais cedo me rodeavam, até quase o limite do insuportável, aproximavam-se com seus cumprimentos e felicitações, como cortesãos diante da rainha. Agora parecem indiferentes a mim. Acho que essa é a oportunidade que têm para um pouco de hedonismo, um retorno à liberdade que desfrutavam na faculdade ou quando tinham 20 e poucos anos, antes de mergulharem na rotina de filhos ou trabalhos exigentes. A noite agora pertence a eles, pondo a conversa em dia com os amigos, flertando com paixões antigas. Eu poderia ficar irritada, mas concluo que não faz sentido. Tenho coisa mais importante com que me preocupar, Will. Quanto mais procuro por ele, mais aumenta meu desconforto. Eu vi o Will, avisa alguém. Vejo que é minha prima mais nova, Betty. Ele estava com a Olivia. Ela estava muito bêbada. Ah, Shim. Olivia. Outra prima entra na conversa. Eles foram em direção à entrada. Ele achou que ela precisava tomar um ar. Olivia, já dando um show de novo. Mas, quando saio, não há sinal deles. As únicas pessoas na entrada da tenda são um grupo de fumantes, amigos da faculdade. Eles se viram e falam todas as coisas que se deve dizer nesse caso. Que estou maravilhosa, que a cerimônia foi mágica. Eu os interrompo. Vocês viram a Olivia? Ou o Will? Eles apontam vagamente para a lateral da tenda, em direção ao mar. Por que diabos Will e Olivia iriam para lá? O tempo começou a virar agora e está escuro, o luar tênue demais para iluminar o caminho. O vento grita perto da tenda e ao meu redor quando sinto seu impacto. Recordando-me da cena de quase afogamento de mais cedo, sinto o estômago revirar de pavor. Olivia não ia fazer alguma coisa estúpida, não é? Finalmente vislumbro as silhuetas vagas dos dois, além da luz emanada pela tenda, em direção ao mar. Mas uma intuição que não consigo nomear me impede de chamar por eles. Percebi que estão muito perto um do outro. Na quase escuridão, as duas figuras parecem se mesclar. Por um terrível momento eu penso. Mas não, eles devem estar conversando. E ainda assim não faz sentido. Não lembro se alguma vez vi minha irmã e Will se falarem, pelo menos nada além do que a educação manda. Quer dizer, eles mal se conhecem. Só se encontraram uma vez. E ainda assim parecem ter muita coisa para dizer um ao outro. Sobre o que podem estar conversando? Por que vir até aqui, onde nenhum outro convidado poderia ver? Começo a avançar, silenciosa, cobrindo a escuridão que só aumenta. Capítulo 52. Olivia, a madrinha. Vou contar para ela. É um esforço pronunciar as palavras, mas estou determinada a fazê-lo. Eu vou contar para ela sobre nós dois. Pensei no que Hannah disse mais cedo, que é sempre melhor botar para fora, mesmo que você fique com vergonha, mesmo que ache que as pessoas vão te julgar. Ele aperta uma das mãos sobre minha boca. É um choque, foi de repente. Sinto o cheiro de sua colônia. Lembro-me de sentir essa colônia na minha pele, depois do ato. De achar deliciosa, adulta. Agora me dá vontade de vomitar. Ah não, Olivia, diz Will. Sua voz ainda está quase gentil, terna, o que só deixa tudo pior. Acho que você não vai fazer isso. E sabe por quê? Porque senão vai destruir a felicidade da sua irmã. Hoje é o dia do casamento dela, garota estúpida. Jules é especial demais para você, então você não vai fazer isso com ela. E por que faria? Não há nenhuma possibilidade de acontecer algo entre nós dois agora. Há uma explosão de conversas no outro lado da tenda, e talvez ele tenha ficado com medo de alguém nos ver assim, porque tira a mão de minha boca. Sei disso. Retrucou. Não foi o que eu quis dizer. Não é isso que eu quero. Ele ergue as sobrancelhas, como se não acreditasse em mim. Bem, então o que você quer, Olivia? Não me sentir mais tão horrível, penso. Livrar-me desse terrível segredo que venho carregando. Mas não respondo. E aí ele continua. Entendo. Você quer me repreender? Sou o primeiro a admitir, não fui perfeito nessa história. Eu deveria ter terminado com você direito. Eu deveria ter sido mais transparente, talvez. Nunca desejei machucar ninguém. E posso dizer o que penso honestamente, Olivia. Ele parece esperar por uma resposta, então aqueço. Acho que se você fosse contar, já teria feito antes. Balanço a cabeça. Mas ele tem razão. Tive tanto tempo para falar, para contar a verdade para Jules. Tantas vezes fiquei deitada na cama de madrugada, pensando em como eu me encontraria com minha irmã sozinha. Sugerir um almoço, um café. Mas nunca fiz isso. Fui covarde. Em vez disso, eu a evitei, como evitei ir à loja para experimentar o vestido de madrinha.
Era mais fácil me esconder, fingir que não estava acontecendo. Pensei no que Jules ou mamãe fariam no meu lugar. Uma grande cena, provavelmente na primeira vez em que o vi, constrangendo na frente de todo mundo no evento do noivado. Mas não sou forte como elas, nem autoconfiante. Então, tentei um bilhete. Eu o imprimi e o joguei na caixa de correio de Jules. Will Slater não é o homem que você pensa. Ele é um traidor e um mentiroso. Não se case com ele. Pensei que poderia pelo menos fazê-la questionar o noivo. Faz-la pensar. Eu queria semear uma pitada de dúvida na cabeça dela. Foi ridículo, posso ver agora. Talvez o bilhete nem tenha chegado às mãos de Jules. Talvez Will tenha visto primeiro, ou o papel foi jogado no lixo com os montes de folheto. E, mesmo que ela tenha visto, eu deveria ter pensado que Jules não é o tipo de pessoa que se incomoda com um bilhete. Ela não é do tipo que se preocupa. Você não quer destruir a vida da sua irmã, não é? Provoca Will. Não pode fazer isso com ela. É verdade. Embora às vezes eu sinta ódio dela, meu amor ainda é maior. Ela sempre será minha irmã mais velha, e isso destruiria as coisas entre nós para sempre. Ele tem tanta confiança na própria história. Minha versão dos fatos se está desmoronando. E suponho que ele esteja certo em dizer que não mentiu, não exatamente. Apenas omitiu a verdade. Não pareço capaz de me firmar mais em minha raiva, na energia vibrante e incandescente da raiva. Posso senti-la se esvaindo de mim, substituída por algo pior. Uma espécie de nada. E então de repente penso em Jules, no sorriso em seu rosto quando estava ao lado dele na capela, sem ter nem sequer uma pista de quem o marido realmente é. Jules nunca deixa ninguém fazê-la de boba, mas ele conseguiu. Sinto raiva por ela, de uma forma que não consegui sentir por mim mesma. Guardei suas mensagens, digo para Will. Posso mostrar para ela. É a última coisa que tenho contra ele, o último resquício de poder. Seguro meu celular na frente dele, para dar ênfase. Eu deveria ter imaginado o que ia acontecer. Mas ele falava com tanta suavidade, gentileza, que não imaginei. Com um movimento brusco, ele agarra meu punho e levanta. Faz o mesmo com o outro. E com a mesma violência, arranca o celular de mim. Antes que eu possa sequer entender o que está fazendo, Will o arremessa para bem longe nas águas escuras. O aparelho faz um ligeiro ploft quando cai. Tenho backups, digo, mesmo sem saber direito como encontrá-los. Ah é? Ele sorri com desdém. Você quer atrapalhar a vida dos outros, Olivia? Por que deveria saber que tenho algumas fotos no meu celular? Pare! Exclamo. Pensar que Jules ou qualquer outra pessoa possa me ver assim. Fiquei tão desconfortável quando Will tirou as fotos. Mas ele pediu com tanta habilidade, falando sobre como eu ficava sensual me exibindo para ele, como aquilo o excitava. E fiquei com medo de parecer uma criança, uma puritana, se não topasse. Ele não aparecia nas fotos ou nos vídeos de jeito nenhum, nem o rosto, nem a voz. Percebi que poderia alegar que eu as enviei para ele, que eu mesma tirei. Ele poderia negar tudo. Seu rosto está muito próximo do meu. Por um louco segundo, penso que ele poderia estar prestes a me beijar. E, mesmo que eu me odeie por isso, uma minúscula porção de mim quer que ele me beije. Uma porção de mim quer o Will. E isso me deixa enjoada. Ele ainda segura meu outro punho. Machuca! Solto um grunhido e tento me desvencilhar, mas ele segura com mais força, enterrando os dedos em minha pele. Ele é muito forte, eu não tenho a mínima chance. Percebi sua força hoje mais cedo, quando ele me tirou da água, com ares de grande herói, exibindo-se para a multidão. Na hora eu me lembro de minha lâmina de barbear, mas está na minha bolsa, na tenda. Will me empurra para frente e tropeço nos meus próprios pés. Perco os sapatos. Só agora percebo que não estamos muito longe da beira do penhasco. Ele está me empurrando para lá. Consigo ver toda aquela água ao longe, negra e lustrosa ao luar. Mas, ele não faria isso, faria? Capítulo 53. A noite do casamento. Agora. Os homens olham a coroa de ouro destruída, na mão de Femi. Parecia tão deslocada ali onde a encontraram, na terra preta, no meio de uma tempestade, que levaram alguns minutos para reconhecer. É a coroa da Jules, diz Angus. Murder, retruca Femi. É mesmo. Todos ficam pensando em silêncio, que ato de violência pode ter acontecido para deformar o metal tão brutalmente. Vocês viram o rosto dela? Pergunta Angus. Da Jules? Antes de cortar o bolo? Ela parecia muito brava, eu achei. Ou talvez com muito medo. Alguém a viu na tenda? Pergunta Femi. Depois que as luzes voltaram. Angus Estermis. Mas vocês não estão pensando? Acham que algo de muito ruim pode ter acontecido com ela? Merda. Duncan solta um sibilo de respiração. Não acho nada, responde Femi. Só estou perguntando, alguém se lembra de vê-la? Eles ficam em silêncio. Eu não, Dunk. Nem eu. Eles se entreolham no escuro,
Forçando a vista para verificar se há qualquer movimento, aguçando os ouvidos para detectar qualquer som, o fôlego entrecortado na garganta. Ah, meu Deus! Olhem, tem mais alguma coisa ali. Angus se abaixa para apanar o objeto. Ele levanta a mão para a luz, e todos percebem como está tremendo, mas dessa vez ninguém zomba. Todos estão com medo agora. É um sapato. Um salto alto forrado de seda cinza claro, uma fivela de pedras na tira dos dedos. Capítulo 54. Hannah, a accompaniment. Várias horas antes. O rapaz Luís dança muito bem. A banda está induzindo os convidados a um frenesi, e somos forçados a nos aproximar mais à medida que os corpos das pessoas se inclinam ao nosso redor. E me vejo pensando que merda foi o meu dia, tão estressante e solitário, basicamente por culpa de Charlie. Mas não quero pensar nele agora. Estou zangada demais com ele, muito triste. Além disso, qual foi a última vez que me deixei levar ao sabor de uma música? Qual foi a última vez que dancei para valer? Qual foi a última vez em que me senti tão desejada assim, tão sensual? Parece que perdi essa parte de mim em algum lugar no caminho. Assim, durante essas poucas horas, vou aproveitar a sensação de recuperá-la. Coloco as mãos acima da cabeça. Balanço o cabelo, sinto roçar na pele nua de meus ombros. Sento Luís me observando. E sigo o ritmo da música com os quadris. Sempre dancei bem, naqueles anos de prática nas boates de Manchester na minha adolescência, delirando com todos os últimos sucessos de Ibiza. Eu tinha esquecido como a dança me conecta ao meu próprio corpo, como me excita. E confirmo que estou linda pela expressão de aprovação de Luís, que só tira os olhos dos meus para admirar meu corpo, enquanto me movimento. A música fica mais lenta. Luís me puxa para perto. Suas mãos estão em minha cintura, e sinto seu coração batendo por baixo da camisa, o calor do seu peito através do tecido. Sinto o cheiro de sua pele. Seus lábios estão a centímetros dos meus. E estou ficando ciente, agora que nossos corpos estão se tocando, que ele está excitado, roçando em mim. Eu me afasto um pouco, alguns centímetros pelo menos. Preciso espairecer a cabeça. Sabe de uma coisa, digo, minha voz falhando ligeiramente. Acho que vou pegar uma bebida. Claro, diz ele. Boa ideia. Não era um convite. De repente, sinto que preciso de um pouco de espaço, mas ao mesmo tempo, não tenho energia para explicar. Então, vamos juntos para o bar. Como você conhece o Will? Pergunto, tentando falar mais alto que a música. O quê? Ele chega mais perto para escutar, sua orelha roçando meus lábios. Repito a pergunta. Você também estudou na Trevelyan's? Ah! Está falando da escola? Não, estudamos juntos na faculdade, em Edimburgo. Éramos da equipe de rugby. Oi, Luís. Um homem parado no bar levanta a mão e o abraça quando nos aproximamos. Veio fazer companhia a um cara solitário com sua bebida, não é? Perdi a Ioná para a pista de dança. Só vou conseguir me encontrar com ela de novo, no finalzinho agora. Ele percebe minha presença. Ai, olá. Prazer em conhecê-la. Está com meu garoto, é? Ele ficou de olho em você na capela, sabe? Calha a boca, diz Luís corando. Mas, é verdade, dançamos juntos, não é? Me chamo Hannah, digo. Minha voz sai um pouco alterada. Fico pensando o que estou fazendo aqui. Jetro, diz o amigo de Luís. Então, Hannah, o que você quer beber? Hesito, pensando que devo ser prudente. Já bebi muito hoje. Então penso em Charlie, e no que ele me contou sobre Jules. Quero recuperar aquela sensação de liberdade que senti, por um breve instante, na pista de dança. Quero ficar bem menos sóbria. Um shot, digo, me virando para o barman. Que conheci mais cedo. De tequila. Não quero fazer besteira. Jethro ergue as sobrancelhas. Tudo bem. O mesmo para mim. Luís? Nos serve 3 tequilas. Viramos. Nossa, diz Luís, batendo o copo no balcão, os olhos lacrimejando. Mas sinto que minha dose não teve efeito algum. Foi o mesmo que água. Outra, peço. Gostei dela, diz Jetro para Luís. Mas não sei se meu fígado aguenta. Acho muito sensual, encoraja Luís, abrindo um enorme sorriso para mim. Viramos mais uma dose. Você não estudou em Edimburgo, diz Jetro, me fitando com os olhos cerrados. Estúdio. Eu com certeza me lembraria, se fosse o caso. Uma garota festeira como você. Não, respondo. Aquele lugar de novo. A mera menção a Edimburgo me deixa ainda mais sóbria. Nós estudamos, informa Jetro, passando um braço ao redor do pescoço de Luís. Melhor época de nossa vida, não foi, Lu? Ainda sinto saudades. Também sinto falta dos jogos de rugby. Se bem que provavelmente é melhor para minha própria segurança evitar as partidas. Ele aponta para o osso do nariz, achatado, claramente uma fratura antiga. Eu perdi um dente, diz Luís. Eu me lembro. Jethro ri.
Ele se volta para mim. Claro, Will nunca sofreu nenhum arranhão. Jogava na ponta, o sacana. Posição do galã. É por isso que ele é tão nojento de bonito. Ele era o pior sujeito, diz Luiz, quando saíamos depois de uma partida. Você ficava lá tentando bater um papo com uma garota, e então Will chegava perguntando se queríamos uma rodada, e depois elas só tinham olhos para ele. O índice de sucesso dele era insano, acrescenta Jethro, assentindo. O único motivo para ter se juntado a Helen Society, por causa das mulheres. Mas não podemos esquecer que nem sempre ele mandava bem. Lembra daquele pé na bunda? Ah, sim, responde Luiz. Eu já tinha esquecido. Está falando da garota do norte, não é? É intelligent? Ah, meu Deus. Algo terrível está entrando em foco. E não tenho opção, se não ficar aqui parada assistindo. Sim, diz Jethro. Como você? Ele dá uma piscadela para mim. Mas ele não deixou barato. Lembra, Luiz? Luiz semicerra os olhos. Não mesmo. Quer dizer. Eu lembro que ela até largou a faculdade. Não foi? Lembro que Will ficou bastante chateado quando a garota terminou com ele. Sempre achei mesmo que ela era um pouco esperta demais para ele. A náusea no fundo do meu estômago cresce. Aquele vídeo que circulou, lembra? Comenta Jethro. Mierda, fala Luiz, arregalando os olhos. É claro. Aquilo foi cruel. Provavelmente está até hoje em sites pornográficos, diz Jethro. Na seção de antiguidades, óbvio. Fico pensando o que ela andará fazendo. Sabendo que o vídeo está por aí em algum lugar. Ei, diz Luiz de repente, me fitando. Você está bem? Meu Deus, ele coloca a mão em meu braço. Você ficou branca de repente. Dá um sorriso, solidário. A última dose caiu mal? Eu o empurro, e me afasto cambaleando. Preciso da AR Portal. Quase não consigo sair da tenda antes de cair de quatro e vomitar no chão. Todo o meu corpo está tremendo como se eu estivesse com febre alta. Lá no fundo, percebo a presença de um casal de convidados, de pé na entrada, murmurando com choque e nojo, o tilintar de uma risada. Mal registro que o clima aqui fora se tornou muito mais tempestuoso, açoitando meu cabelo para trás, ferroando as lágrimas de meus olhos. Vômito de novo. Mas, ao contrário do enjoo no barco, vomitar não adianta nada. Esta náusea não pode ser aliviada. Ela penetrou minhas entranhas, o veneno dessa nova informação. E seguiu direto para o meu âmago. Capítulo 55. A noite do casamento. Agora. Quem estava usando isso? Angus ergue o sapato. Sua mão treme. Sei que já vi antes, responde Femi. Mas não lembro onde. Parece que aconteceu há tanto tempo. Agora é o dia que parece surreal. Não existe mais nada para eles além da noite, da tempestade, do medo. Devemos levar o sapato? Pergunta Angus. Pode ser algum tipo de pista do que aconteceu. Não. Vamos deixar onde está, diz Femi. Não deveríamos nem ter tocado. Nem na coroa, para falar a verdade. Por quê? Pergunta Angus. Porque seu idiota, fala Duncan rispidamente, pode ser uma prova. Ei, diz Angus, quando eles largam o sapato para trás e prosseguem. O vento parou. Ele está certo. De alguma maneira, sem que notassem, a tempestade passou. Deixando em seu lugar um silêncio tão sinistro que eles preferiam como estava antes. Essa quietude parece uma respiração presa, uma falsa calmaria. E eles podem ouvir as próprias respirações apavoradas agora, guturais e superficiais. É difícil avançar muito, quando estão olhando em todas as direções, ansiosamente esquadrinhando a escuridão aveludada, em busca de alguma ameaça, algum sinal de movimento. Mas agora, finalmente, o Folha aparece ao longe, suas janelas refletindo uma purpurina negra. Ollie! Femi para de repente. Os outros, atrás dele, congelam. Acho, diz. Acho que tem alguma coisa ali. Que não seja outro maldito sapato, grita Duncan. Que caralho é isso? Cinderella? João e Maria? Nenhum deles cai nessa tentativa de piada. Todos escutam o tom de medo em sua voz. Não, responde Femi. Não é um sapato. Percebendo a oscilação em sua voz, ninguém quer olhar, só fugir do que for. Mas eles se esforçam para ficar parados, atentos enquanto Femi move a tocha lentamente, a luz revelando o chão aos poucos. Tem algo ali, sim. Mas dessa vez não é um objeto. É uma pessoa. Observam, com um pavor crescente, à medida que uma figura comprida vai se revelando na luz. Exposta, horrível, definitivamente humana. Jaz muito perto do fole, na ponta onde o pântano de turfa invade o trecho sólido de terra. Ao vento, as extremidades da roupa do corpo se mexem, fazendo um som abafado, e isso, junto com a luz ondulante da lanterna do celular ali perto, dá uma impressão desconcertante de movimento. Um truque macabro, um ilusionismo.
Para os padrinhos, não parece provável que realmente exista algum ser humano dentro daquelas roupas. Uma pessoa que estava, até recentemente, falando e rindo. Que estava entre eles todos, celebrando um casamento. Capítulo 56. Aoife, a cerimonialista. Mais cedo. Com a ajuda de várias pessoas da equipe de garçons e um cuidado infinito, levamos o enorme bolo para o centro da tenda. Logo os convidados serão chamados para se reunirem, para testemunhar o corte da primeira fatia. Parece um sacramento tão grande quanto a cerimônia na capela mais cedo. Fred emerge da área do buffet, trazendo a faca. Ele franze a testa para mim. Você está bem? Pergunta, me olhando mais de perto. Estou bem, respondo. Devo estar deixando transparecer no rosto a tensão do dia. Só muito cansada, acho. Fred aquece, ele entende. Bem, está acabando. Ele me passa a faca, para colocar do lado do bolo. É uma peça linda, forjada com delicadeza. A lâmina longa e o elegante cabo de madreperola. Avise a eles para serem muito cuidadosos com a faca. Corta soda em Costar. A noiva pediu para afiar especialmente. Loucura na verdade, já que uma faca dessas é para cortar carne. Vai passar por essa massa como se fosse manteiga. Capítulo 57. Jules, a noiva. Olivia e Will, na beira do penhasco, escutei tudo. Ou, pelo menos, o suficiente para entender. Perdi alguma coisa por causa do vento, e precisei chegar tão perto que tive certeza de que eles olhariam na minha direção e me avistariam. Mas, aparentemente, os dois estavam absortos demais um com o outro, com o confronto para perceber. No início, não consegui captar a lógica daquilo. Vou contar para ela sobre nós dois, gritou Olivia. Primeiro eu não quis entender. Não podia ser, era horrível demais para imaginar. Pensei então em Olivia, quando ela saiu da água. Como tive a impressão por um minuto de que tentava me contar algo. Então ouvi como a voz dele mudou. Como ele tapou a boca de Olivia com a mão. Como agarrou seu braço. Aquilo me chocou até mais do que as palavras que ele estava falando. Ali estava meu marido. Ali estava também um homem que eu mal conhecia. Enquanto eu os observava nas sombras, percebi um tipo de familiaridade física entre eles mais eloquente do que quaisquer palavras. Quando os vi na beira do penhasco, uma realidade repugnante começou a tomar forma diante de mim. Não houve espaço para raiva no início. Foi só o imenso choque existencial, chegamos ao fim da linha. Agora estou começando a sentir outra coisa. Ele me humilhou. Ele me fez de idiota. Sinto a raiva, quase reconfortante de tão familiar, florescendo dentro de mim e obliterando todo o restante em seu rastro. Arranco a coroa de ouro, jogo-a no chão. Piso nela, até reduzi-la a um pedaço de metal emaranhado. Não é suficiente. Capítulo 58. Olivia, a madrinha. Will. É a voz de Jules. E logo uma luz azulada brilhante, a lanterna de seu celular. Parece que apontaram um holofote para nós. Ambos ficamos paralisados. Will larga meu braço imediatamente, como se minha pele o queimasse, e dá um passo rápido para longe de mim. Não consegui identificar nenhum sentimento pela maneira como ela chamou o nome dele. Foi um tom completamente neutro, talvez com um toque de impaciência. Fico me perguntando quanto ela viu, ou, mais importante, ouviu. Mas não deve ter sido muito, não é? Ou então? Bom, conheço minha irmã. É provável que a essa altura, já estivéssemos os dois no fundo do penhasco. Que porra vocês dois estão fazendo aqui? Indaga Jules. Will, todo mundo está perguntando por você. E Olivia, alguém me disse que você levou um tombo. Ela se aproxima. Está um pouco diferente, noto. Não está mais usando a coroa de ouro, é isso. Mas talvez haja outra mudança, algo que não consigo identificar imediatamente. Sim, diz Will, todo charmoso de novo. Achei que seria bom trazer a Olivia aqui para fora, para tomar um pouco de ar. Bem, diz Jules. Gentil de sua parte. Mas temos que voltar agora. Vamos cortar o bolo.
Capítulo 59. A noite do casamento. Agora. Cautelosamente, os homens vão até o corpo. O cadáver está estirado um pouco fora do trecho de terra mais seca, onde a turfa começa a se alastrar. O pântano já começou a circundar as extremidades do corpo, cercando-o diligente e amorosamente. Se o morto por um milagre de repente voltasse à vida, se mexesse e tentasse se levantar, talvez encontrasse um pouco mais de dificuldade do que o esperado. Talvez tivesse que se esforçar para libertar a mão, o pé. Talvez se visse colado ao seio escuro da terra. O pântano já engoliu outros corpos antes, engoliu-os inteiros, sorveu-os para o fundo. Isso aconteceu há muito tempo, porém. Sua fome voltou. À medida que se aproximam com a maior prudência, partes separadas são reveladas nos lampejos de luz. As pernas, estiradas obliquamente, de um jeito esquisito, a cabeça jogada para trás no chão. Os olhos vazios e cegos, brilhando no facho de luz. Eles vislumbram uma boca semiaberta, a língua projetando-se ligeiramente, de certa forma obscena. E, no externo, uma mancha de sangue vermelho escuro. Puta merda, desfime. Ah, merda, é o Will. Pela primeira vez, o noivo não está bonito. Seus traços estão contorcidos em uma máscara de agonia. Os olhos enevoados e arregalados, a língua para fora. Ah, meu Deus, diz um deles. Angus tem ânsia de vômito. Duncan solta um soluço. Logo Duncan, que nunca se abalava por nada. Depois ele se agacha e sacode o corpo. Vamos lá, companheiro. Levanta. Levanta. O movimento cria um terrível efeito de animação, quando a cabeça rola de um lado para outro. Pare com isso. Grita Angus, agarrando Duncan. Pare. Eles o encaram fixamente. Femi tem razão. Mas não pode ser. Não Will, o pilar do grupo, o intocável, amado por todos. Os homens estão tão concentrados nele, o amigo abatido, tão envolvidos com o choque e a tristeza, que baixam a guarda. Nenhum deles repara um movimento alguns metros adiante. Uma segunda figura, certamente bem viva, vindo na direção deles, no escuro. Capítulo 60. Will, o noivo. Mais cedo. Jules e eu voltamos juntos para a tenda. Dixel Olivia sozinha. Por um minuto louco, percebendo como estávamos próximos do penhasco, fiquei tentado. Não seria tão surpreendente. Ela havia tentado se afogar mais cedo, afinal de contas, ou pelo menos, foi o que pareceu, antes de eu salvá-la. E com este vento, está mesmo uma ventania e tanto agora, haveria uma grande confusão. Mas esse não sou eu. Não sou um assassino. Sou um cara bom. De certa forma, porém, está tudo de cabeça para baixo, fora do meu controle. Terei que resolver as coisas. Obviamente, eu nunca poderia ter contado a Julie sobre Olivia. Não no momento em que fiz a conexão entre as duas naquele dia na casa da mãe delas, não quando já tinha ido tão longe. Qual seria o propósito de magoar Jules sem necessidade? O caso com Olivia nunca seria real, não é? Foi uma atração temporária, toda baseada em mentiras, tanto da parte dela quanto da minha. Para falar a verdade, foi o fingimento que me interessou quando nos conhecemos, em nosso primeiro encontro, ela tentando ser alguém que não era. Fingindo ser mais velha, fingindo ser sofisticada. Aquela insegurança. Aquilo me deu uma vontade de corrompê-la, mais ou menos como aconteceu com uma namorada que tive na faculdade, que era uma daquelas boas garotas. Inteligente e batalhadora, que veio de uma péssima escola, e não se achava boa o suficiente para estar na nossa universidade. Quando conheci Jules na festa, porém, foi diferente. Pareceu coisa do destino. Imediatamente vi como ficávamos bem juntos. Formávamos um belo casal, fisicamente, sim, mas também combinávamos. Eu na iminência de construir uma carreira nova e promissora, ela, já tão bem-sucedida. Eu precisava de alguém à minha altura, com autoconfiança, ambição, alguém como eu. Juntos seríamos invencíveis. E somos. Certamente Olivia vai ficar quieta. Soube disso desde o início. Eu sabia que ela tinha medo de que não fossem acreditar. Ela duvida muito de si mesma. Só que, e talvez eu esteja apenas sendo paranoico, tenho a impressão de que ela mudou de postura desde que chegamos aqui. Tudo parece ter mudado nesta ilha, como se o lugar estivesse causando isso e tivéssemos vindo parar aqui por algum motivo. Sei que é ridículo. É resultado de ter tanta gente em um único lugar ao mesmo tempo, do passado e do presente. Em geral sou cuidadoso, mas admito que não pensei direito em como seria juntar os dois grupos. Não pensei nas consequências. Enfim, Olivia, acho que ela não vai criar problemas. Mas vou ter que dar um jeito em Jonyuno, assim que voltar para a tenda. Não posso permitir que ele saia falando demais com qualquer um. Acho que o subestimei. Pensei que era mais seguro tê-lo aqui, mantê-lo por perto. No entanto, Jules convidou Pierce sem me avisar. Sim, na verdade, foi aí que tudo começou a dar errado. Se ela não tivesse convidado Pierce, Jonyuno nunca teria tomado conhecimento do lance da TV, e nós teríamos seguido adiante normalmente.
Nunca teria funcionado, Jonyuno no programa, ele precisa entender isso. Ele entende no fundo, o próprio Jonyuno já disse isso. Ele é um fracasso absoluto. Do jeito que fuma maconha e bebe, e com sua merda de memória boa. Ele teria algum tipo de ataque na frente de um jornalista, e tudo viria à tona. Se ele é capaz de perceber isso, o desastre em potencial, não consigo entender por que está tão aborrecido. De qualquer maneira, ele é perigoso. O que sabe, o que poderia contar. Tenho bastante certeza de que ninguém acreditaria nele, uma história absurda de 20 anos atrás. Mas não vou correr o risco. Ele representa um perigo de outras maneiras também. Não faço ideia do que estava a ponto de fazer na gruta, porque eu estava com os olhos vendados, mas fiquei feliz para caralho quando a Oife nos encontrou. Caso contrário, quem sabe o que poderia ter acontecido. Bom. Desta vez, ele não vai me pegar desprevenido.